dia. Bom dia. Então, vamos começar mais uma reunião dos nossos domingos. A gente vai ler uma página para fazer a prece. Depois o nosso palestrante Éder vai fazer a palestra. Essa página é lição número 158, do Fonte Viva, na ausência do amor. E é a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O nome da página é Na Ausência do Amor. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel da intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram-nos irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a beirar-se do teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, e o amor nos fará viver prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Não fecha, não. Esse aqui, né? Viu o número? Mestre Jesus, agradecemos por estarmos mais uma vez aqui reunidos em teu nome. Agradecemos pela página, que possamos sempre cultivar o otimismo, o amor, a tolerância em nossas atitudes, em nosso dia a dia. Que possamos acalmar e serenar nossos espíritos para ouvirmos a palestra de hoje em clima de paz e de harmonia. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Podemos? Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus
esteja presente junto ao coração de todos que aqui se encontram nos dois planos da vida. Nós hoje vamos falar sobre a prece. Espero que dê tempo de fazer a abordagem completa, falando sobre a eficácia da prece. Eu achei interessante a página inicial, até quando ela terminou de ler, eu pedi para ver o livro e o número, porque serve quase como uma introdução. Sem o exercício da prece, é difícil, muitas das vezes, nós conseguirmos colocar em prática outras coisas. A ausência do amor, ela é até um desdobramento ou uma consequência também da ausência da prece na nossa vida. Não é aquela prece mecânica, mas aquela prece espontânea que nós podemos fazer em qualquer momento, de refletir, projetar o nosso pensamento às esferas mais elevadas, pedindo ajuda para conseguirmos ter a sensibilidade de compartilhar com os outros aquilo que recebemos de graça. Então, nós vamos fazer uma abordagem, tá? Com base nos capítulos 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos pegar esses itens aqui. É lógico que não vai dar tempo da gente ver tudo, mas a companheira copiou, vocês têm uma cópia, podem usar do jeito que desejarem. É de uma outra casa espírita com a irmã que disponibilizou, então nós estamos compartilhando. Primeira coisa, o conceito da prece. Prece é uma invocação mediante a qual o ser humano entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. É a maneira pela qual, através do pensamento expresso ou não, em palavras, a criatura se liga ao Criador. É o meio de comunicação com Deus e com o plano espiritual superior. Conceito de prece segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Acho interessante, porque uma das coisas que eu aprendi desde a época da mocidade espírita, que nós devemos abrir um canal de comunicação com o plano espiritual. Esse canal permite que a gente projete as nossas formas de pensamento para nos comunicarmos com o Criador ou com o Espírito Protetor. Não vou ser tão pretensioso de me comunicar com o Criador, mas com o Espírito Superior, com o Anjo Protetor, o guia espiritual da casa, em que nós tentamos entrar em contato para pedir orientação. Porque estamos passando por um momento delicado, independente de ser véspera ou não do carnaval, de uma forma geral, a gente sente assim como se as coisas estão arrastadas e nós precisamos ter força de vontade e perseverança, nos lembrarmos sempre que estamos aqui de passagem. E se nós nos lembrarmos que estamos aqui de passagem, nós vamos sempre ter a oportunidade de exercer a prática do amor. Eu acredito que eu tenha contado essa história, mas ao falar isso me fez lembrar. Um empresário, eu contei a minha moda história para vocês, mas a ideia central, ela é importante para todos nós. Um empresário inglês, bem-sucedido no século XIX, chegou a um determinado patamar que possuía tudo o que precisava. Mas ele não tinha resposta para determinadas dúvidas de ordem moral interior. Viaja e vai para a colônia, a grande colônia que a Inglaterra possuía, que era a Índia.
Os ingleses, naquela época, a Índia era uma colônia. E ele, como empresário europeu bem-sucedido inglês, ele resolve viajar, fazer uma viagem transcendental para buscar no Oriente a resposta às suas dúvidas, aos seus sentimentos não resolvidos. E ficou sabendo na Índia que existia um guru, xamã, um médium, um sábio, que ele era capaz de perceber e responder as perguntas, as dúvidas mais íntimas, antes mesmo de você formular a pergunta para ele. Ficou curioso e foi atrás do tal sábio. Pagou alguns guias e os guias levaram ele até o interior da Índia, aonde numa aldeia o sábio vivia. Quando eles chegaram na aldeia, ele até teve dúvida, achou que tinha chegado no lugar errado, porque o lugar era muito pobre. Mas os guias afirmavam, o sábio mora aqui. Foram até uma caverna, e ele ficou mais em dúvida ainda, mas não é possível que esse grande sábio, cuja fama chegou no Ocidente, chega no Ocidente, mora num lugar como esse. Aí um guia entrou e voltou com um senhor que parecia mais um mendigo do que outra coisa. E disse para ele, esse é o sábio. Aí o inglês falou, não é possível, mas é ele. Então o sábio convida, eles entram na caverna, e na caverna só tinha uma caminha e uma cadeira com um monte de pergaminho. Aí o inglês olha para aquilo e fica assim indignado, como é que pode? Como que um homem dito sábio vive em condições quase que subhumanas? Mas, enfim, perguntou a ele, você é o sábio que todos falam? Aí o intérprete perguntou e o homem disse que sim. Aí o inglês ficou tão assim pasmo com tudo aquilo e falou assim, você mora aqui? O intérprete perguntou e o sábio disse que sim. E aí o inglês perguntou, mas essa é sua casa? Ele respondeu que sim. Aonde estão suas coisas? Aonde está tudo que lhe pertence? Aí o sábio ouviu a tradução, virou para o inglês e perguntou o seguinte, e você, aonde estão suas coisas? Aí o inglês respondeu, mas eu estou de passagem por aqui. E o sábio disse, eu também. É verdade? Então, quando nós mudamos o foco, mudamos a vibe, né? A vibração, é possível se perceber o que ela leu ali. No momento em que nós paramos de reclamar e procuramos nos dispor de alguma maneira a ser útil, a gente começa a mudar alguma coisa. Não vamos mudar o mundo, mas algo dentro de cada um de nós vai se modificar. Então, a primeira questão foi o conceito. Citações. No livro Nosso Lar é citado o Ministério do Auxílio, onde atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparando-se reencarnações terrenas, organiza-se turma de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra, estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, a famosa pergunta, existe prece sem resposta? Não. O que pode existir é a prece, ela está sendo estudada, tá? Ou seja, ouve-se as rogativas, selecionam-se as preces de acordo com o peso de ordem moral. Uma prece frívola será ouvida
assim como uma prece, uma rogativa de peso, mas não será respondida, porque nela há uma frivolidade muito grande. Mas se nós estamos aqui pensando como é que nós vamos resolver o problema de pagar as contas da casa espírita, porque com esse calorão a gente vai ter que ligar o ar-condicionado vai gastar luz, nós vamos ter que pensar, né, que a gente consiga saldar os compromissos. A espiritualidade vai ouvir, porque é uma prece que envolve uma aflição por parte dos dirigentes da casa. Quando falta mantimento, as pessoas pensam o que nós podemos fazer para poder preencher as sacolas. Eu tive numa casa espírita essa semana, onde nós estávamos, a despensa estava vazia. E aí eles estavam pedindo, porque me levaram na despensa para ver, totalmente vazia. Aí o responsável falou, quando nós não conseguimos doações suficientes, a casa tem que entrar com dinheiro e a gente manda as cestas básicas com o que é possível, porque todos os assistidos recebem alguma ajuda. Quando é possível se fazer isso, não é verdade? Então, as rogativas são respondidas pela espiritualidade de acordo com o peso moral da rogativa. Se eu ficar em prece reclamando das dificuldades, a espiritualidade vai olhar se aquilo que eu estou me queixando justifica-se, porque nem tudo se justifica. Nós, muitas das vezes, nos encostamos muito nas nossas lamentações. É importante que a gente pense nisso. Então, André Luiz já falou isso e nós precisamos nos lembrar. Continuando, a qualidade da prece, o que eu acabei de falar. O que tem a ver com qualidade? Eu estou fazendo uma rogativa com que propósito? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Passagem bíblica, né? A oração, sendo uma ligação da criatura com o Criador, é a este que deve se reportar, sendo desnecessário ser feita à vista dos homens, porque os fariseus oravam no templo de Jerusalém em voz alta para chamar a atenção de todo mundo. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Eu tive a oportunidade de conhecer uma casa espírita aonde o fundador, ele tinha uma frase que era um refrão. E essa casa espírita usa esse refrão toda vez que termina uma reunião pública. Senhor, ajuda-nos a ajudar. Senhor, ajuda-nos a ajudar. Só porque eles acreditam que se eles desejam serem úteis, então que a espiritualidade, de alguma forma, os ajude a ajudar os outros. É lógico que eles oram, mas eles, por uma questão de tradição, repetem essa frase. Então a prece precisa ser clara. Não adianta fazer uma oratória. Não. A prece pode ser simples, mas sentida. A prece que tem peso é aquela que você carrega ela de emoções que correspondem de fato o que se passa no seu mundo íntimo. Isso é importante que a gente se lembre sempre. Qualidades da prece, continuando. A prece deve ser feita em secreto.
isto é, não devemos nos colocar em evidência quando oramos. Isso é óbvio. Não é pela multiplicidade das palavras que seremos atendidos, mas sim pela sinceridade delas, sem crítica nenhuma às religiões que usam mantras de repetição. Nós temos que ser objetivo dentro daquilo que nós acreditamos. A prece deve partir de um coração puro, ou seja, antes de orar devemos perdoar, se tivermos qualquer coisa contra alguém. Quando é possível, porque às vezes nós realizamos a prece, temos as nossas dificuldades, que a gente consiga orar e consiga ao mesmo tempo pedir ajuda para que a gente possa ter forças para superar a dificuldade. Porque a letra C aí fala em superação, superar uma dificuldade. Devemos orar com humildade e não com orgulho. A prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então, o que quer dizer isso? Se nós não conseguimos abrir nosso coração, sermos sinceros, quando eu digo sinceridade, é uma sinceridade de emoção. Eu tenho dificuldades, mas eu desejo me modificar. Eu tenho limitações, mas eu quero me superar. Eu preciso promover uma mudança, mas eu tenho muita dificuldade. Então, peça ajuda. Peça a ajuda que aquele grupo espírita pede, do jeito que eles têm uma tradição. Senhor, ajuda-nos a ajudar. Porque a qualidade da prece, ela vai ser relativamente proporcional à carga de sentimentos que nós colocamos nela. Então, isso é importante que a gente se lembre sempre. Então, continuando na qualidade da prece, por depender da sinceridade e da elevação com que é feita, devemos encarar a prece como uma manifestação espontânea e não apenas como uma repetição formal de termos alinhados, de pedidos importantes e insistentes ou de fórmula mágica para afastar o sofrimento e o problema que nos atinge. Que todos nós tenhamos perseverança, resiliência para levar adiante a nossa programação reencarnatória. Não é para que a espiritualidade retire do nosso caminho os obstáculos, mas que a gente tenha a força de vontade necessária para compreender que todos esses obstáculos, eles são colocados no caminho a nosso pedido para a nossa evolução. Isso não quer dizer que a gente de vez em quando não pare para reclamar um pouco, né? Porque nós estamos na carne, na condição de encarnados, e às vezes a gente se sente cansado. A gente se sente cansado. Sente cansado do volume, como diz meu filho, é muita informação. E esse excesso de informação vira um excesso de cobrança. E você, às vezes, não consegue dar conta, fica meio sobrecarregado. Por isso que nós precisamos, de vez em quando, botar o pé no freio e tirar férias. Porque senão a gente não dá conta de levar o compromisso que nós assumimos da melhor forma que é possível. Citações, a oração, elevando o nível mental da criatura, confiante no poder divino, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai, missionários da luz. Existem casas espíritas que, durante o carnaval, organizam grupos de prece para
conseguir o amparo e proteção. Tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda que conta que durante o carnaval, o Dr. Bezerra de Menezes monta ali perto da Praça 11 um hospital de campanha para atender os espíritos que desencarnam de forma abrupta durante o carnaval. E eu conheço uma casa espírita aqui em Copacabana que monta um grupo de prece, aonde durante o carnaval eles se reúnem para fazer prece, pedindo para que esses trabalhadores do mundo invisível possam socorrer as criaturas desavisadas ou que infelizmente se entregam às suas paixões de forma desenfreada. Tá? A eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Vejam, se nós soubermos pedir, a porta se abrirá. Mas nós temos que saber pedir. Deus sempre nos atende os pedidos, mas é claro que esse atendimento só ocorre conforme a nossa real necessidade e merecimento. E na medida em que nossos pedidos não visem a satisfação de meros caprichos ou futilidades. Esse PowerPoint está perfeito, né? Desta máxima, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter e for injusto acusar a providência, se não acede, né, a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que vós o que é para o vosso bem. Em outras palavras, a espiritualidade responsável pela nossa encarnação pode interceder a nosso favor, nos concedendo aquilo que solicitamos, desde que aquilo que nós solicitamos em prece esteja de acordo com a nossa programação espiritual e esteja de acordo com aquilo que nós estamos nos prontificando fazer. Se nós solicitamos algo que vai de encontro àquilo que nós estamos nos prontificando, a espiritualidade pode interceder a nosso favor, sim. Mas, às vezes, pode acontecer o contrário. A espiritualidade pode até não conceder no ritmo que nós gostaríamos, e eu acredito muito nisso, para nós aprendermos a sermos perseverantes, nós aprendermos a ser resilientes, termos um pouco mais de humildade diante das situações que a vida coloca. Então a coisa não vem de uma vez só, vem a conta-gota, para que a gente aprenda a ser humilde diante da vida e valorizar as conquistas. Isso é importante. Nós temos que aprender a valorizar aquilo que conquistamos através do sacrifício pessoal. Tudo que vem muito fácil, de mão beijada, nem sempre nós damos o devido valor, a não ser em casos de espíritos missionários, que têm um tempo curto e precisa, no tempo curto, realizar uma tarefa grande. Aí a conversa é outra, tá? Continuando a eficácia da prece, tudo no universo obedece às leis eternas. E quando somos atendidos em nossos pedidos, não significa que Deus alterou o curso das suas leis, que são imutáveis, mas que dentro da flexibilidade das mesmas, agrada a Ele acatar nossas súplicas, desde que as considere merecidas. Com isso, a providência nos dá uma demonstração de respeito à nossa iniciativa e livre-arbítrio. Se Deus nunca aqueceu aos pedidos, estaria Ele nos tolhendo o livre-arbítrio e iniciativa? É óbvio que não. Segunda-feira, no Oriente Médio,
ocorreu um terremoto de proporções gigantescas. 2 países, Turquia e Síria, foram afetados. A última vez que eu vi a estatística estava em mais de 22 mil mortos. Deve ter subido. Aqueles que desencarnaram nesse processo de desencarne coletivo rogaram em prece a oportunidade de uma reparação nessas proporções. Acreditem. Por quê? Porque se comprometeram tanto no pretérito que a única saída para acelerar a evolução passar por uma prova de tamanha dureza. Mas para isso tem que ter autorização de Deus. Então, se o indivíduo se tornou merecedor daquela resposta de esferas mais elevadas, ele terá sua prece atendida. Aí, se alguém tiver dúvidas, pega o livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno, vocês vão ver reencarnes provacionais, espíritos que reencarnam solicitando passar por uma prova dura de sofrimento. Por que ele pediu? Para evoluir mais rápido. No livro Memórias de um Suicida, nós vamos encontrar espíritos que reencarnam e aceitam humildemente passar por provas duríssimas. Por quê? Porque cometeram graves erros, mas oraram com tanto fervor que a espiritualidade concedeu a moratória deles passarem por uma prova dura para conseguirem evoluir. Mas, de uma forma geral, o indivíduo só passa por uma prova dessa quando está devidamente preparado. E no livro Memórias de um Suicida a gente vê claramente isso. Camilo Castelo Branco ficou com tanto medo de falhar que ele ficou 52 anos no Hospital Maria de Nazaré se preparando para a próxima reencarnação. Por quê? Porque ele ficou com medo de falhar. Bom, uma citação. Quando a prece é exercida num círculo ou grupo de criaturas afeiçoadas ao bem, mais expressivos são seus efeitos na assistência mediúnica aos que sofrem, beneficiando igualmente aqueles que mergulham nas suas correntes alternadas de alta frequência, exteriorizando-se como emissões de luz que atingem o fulcro a que se dirigem, fortalecendo o dínamo gerador que as disparam. Afirmava Tiago em sua epístola: orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Tá? Bezerra de Menezes. Então, por isso que existem as correntes de oração na casa espírita, os trabalhos de desobsessão, onde os nomes são lidos, porque há um grupo de encarnados concentrado nos nomes para vibrar em favor dos necessitados. Apesar das vezes a gente não estar muito concentrado, mas nós estamos ali naquela corrente de oração, que é formada de encarnados e desencarnados. E os desencarnados, eles levam em conta as nossas dificuldades. Às vezes a gente chega na casa espírita sobrecarregado porque o dia foi complicado. Não tem como tirar o peso do mundo material, deixar pendurado na entrada e conseguir entrar totalmente desligado do mundo lá fora. Então, às vezes, a gente está sentado no trabalho de desobsessão e vem aqueles pensamentos que interferem, mas a gente faz um esforço para se manter ligado para que a corrente da oração beneficie a pessoa necessitada. 4. Ação da prece. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço,
de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um para outro o pensamento como o ar transmite o som. Estudando a mediunidade com Martins Peralva, que é um livrinho muito oportuno, ele fala isso, que às vezes o desencarnado faz uma prece para alguém na casa espírita captar a prece e ter uma iniciativa para ajudar uma outra pessoa dentro da própria casa espírita. É a coisa mais comum. Entre em contato com fulano, coloca o nome de fulano na corrente de oração, procura saber como é que essa pessoa está. Tudo isso faz parte da prece, que pode ser endereçada do plano espiritual ao plano material. Uma prece intercessória, da mesma forma que uma companheira nossa pode me mandar um WhatsApp dizendo assim, dá para você fazer isso para mim? Dá, eu respondo ali. Na prece é a mesma coisa. Eu posso mentalmente ouvir aquela forma de pensamento e, interessante, parece que alguém está me pedindo para fazer alguma coisa. Eu vou falar com o pessoal na direção da casa. Efeito da prece, tá? Aí, o WhatsApp já existia antes do celular, no plano espiritual, através da prece. O espírito pensa, projeta, a gente capta a imagem mental, e da imagem mental vem a atitude, às vezes em forma de ideia. Existe um problema. Todos estão aflitos com o problema. Um espírito amigo consegue projetar uma possível solução, alguém capta. Gente, olha só, tá me vindo aqui, dificilmente a gente fala assim, né? Geralmente eu tive uma ideia. Não, o ideal é a gente falar, me veio aqui um pensamento que pode ser até influência dos amigos espirituais. Por que a gente não faz assim? Né? Temos que começar a admitir que nem todos os pensamentos que nos assaltam, né? Como se diz, a mente, são nossos. Às vezes são ideias vindas do plano espiritual. Tá? Todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Assim, todos os encarnados e desencarnados podem se comunicar uns com os outros. Dessa forma, a nossa prece é transmitida a quem nos dirigimos, através desse fluido que efetua o papel como de um telefone, que transmite a nossa voz de um a outro ponto qualquer. As formas de pensamento nos chegam. Nós podemos acatá-las ou não. Se for para o bem, por que não acatá-las? Ou retransmiti-las. Às vezes, existe um espírito que está preocupado com uma determinada pessoa. E ele não consegue se comunicar com aquela pessoa, mas ele pode utilizar uma outra daquele grupo para acessar aquele companheiro. Até mesmo dizendo, mandando um pensamento, pergunta se ela está bem, se está precisando de algo. Aí você vai lá e diz, você está bem, está tudo bem contigo? Aí a pessoa vira assim, por que você está dizendo isso? Não, me ocorreu aqui de perguntar. E às vezes a pessoa não está. É muito comum os espíritos utilizarem o homem para ajudar o próprio homem, assim como o próprio homem aprende com o outro aquilo que ele deve fazer para se modificar. Ação da prece, tipos. Eu vou ter que correr um pouquinho. Prece de pedido, a que fazemos para rogar auxílio em favor de alguém ou de nós próprios. Exemplo, podemos pedir paciência, tolerância, para passarmos por uma dificuldade com mais tranquilidade. Essa está em primeiro lugar. Né? B, prece de agradecimento. A gente esquece de agradecer. Sejamos sinceros. É a que fazemos para agradecer uma ajuda recebida, um objetivo atingido, por ter nos livrado de um perigo, por termos recebido uma graça, etc. De vez em quando aparece alguém para agradecer, mas normalmente as pessoas
só sabem pedir. Isso é um defeito do ser humano. Haja vista que Jesus curou os 10 leprosos e só um voltou para agradecer, né? Prece de louvor é aquela através da qual demonstramos o nosso reconhecimento a Deus por sua grandeza e obra. Demonstramos também a nossa humildade perante o Criador. A terceira prece é mais difícil, porque nós ainda somos criaturas muito materializadas e nos prendemos muito à primeira, um pouquinho à segunda e quase nada à terceira. Faz parte do nosso processo de aprendizagem. A ação da prece. Através da prece sincera, nos ligamos aos espíritos superiores, que, sondando a nossa vontade e boa intenção, nos vêm em socorro, dando-nos a força moral necessária para superar os problemas ou retomar o caminho reto, se dele, porventura, nos desviamos. Então, quando a prece é sincera, através da prece podemos nos prevenir para não cair no caminho do mal. A prece, no caso, tem a função de nos propiciar forças para resistir ao mal. Vejam, nós estamos a uma semana do carnaval. Eu não sou moralista, nem um pouquinho. O ideal seria que todos nós pudéssemos fazer uma prece dessa, pedindo à espiritualidade que nos ajude, evitando coisas não só para nós, para os nossos familiares. Porque depois de 3 anos sem carnaval de rua, né, agora nós vamos ter... O pessoal vai querer tirar a forra nesse carnaval. Por quê? Porque já tem algum tempo, a gente acompanha, a gente ouve, então pode ser que ocorram excessos. E a gente sabe que existe uma tendência da mídia a abafar certos acontecimentos. Por isso que nós devemos ficar cautelosos e nos mantermos em oração. Quando eu digo mantermos em oração, não é ficar com o evangelho embaixo do braço, porque a questão não é essa, é termos em mente que passaremos por um momento delicado. Isso é importante que a gente pense, tá? Continuando, do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios, ora, unicamente saem palavras, nunca ímpetos de caridade que dão onipotência à prece. É o tipo de prece que não passa do teto dessa sala. A prece do egoísta não é tão eficaz quanto a do homem de bem, porque a prece terá mais eficácia quando parte de um coração puro. Contudo, Deus não ignora a prece que ele dirige um homem de má vida, porque ouve e acolhe a todos os seus filhos indistintamente. Repelida só o é a prece do orgulhoso que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Então, a gente vê que o indivíduo orgulhoso, vaidoso, prepotente, a prece dele é aquela que paira aonde ele se encontra. Mas aquele indivíduo de boa vontade que deseja promover a evolução do grupo coletivamente, ou deseja a prática do bem, deseja o bem da coletividade, pensa de forma coletiva, esse tipo de prece, ela é atendida. Como eu disse, não no ritmo que nós gostaríamos. A ação da prece. Como resultado da oração, temos uma grande variedade de efeitos benéficos, dentre os quais podemos destacar o exame melhor e de um ponto de vista superior sobre o assunto que nos preocupa. Às vezes a gente dorme com uma preocupação, faz uma prece e acorda com a solução. Captação de pensamentos e energias reconfortantes e fortalecedoras.
atração de bons espíritos que virão em nosso socorro. De uma certa forma, nós já falamos isso, porque espíritos que acabam intermediando as nossas solicitações por outras pessoas, já que nós, muitas das vezes, não estamos antenados o suficiente para captar a ajuda do plano espiritual, mas um outro companheiro pode estar. Por tudo isso, o que antes de orarmos pareceria insolúvel ou insuportável, depois de orarmos encontramos a solução ou a intuição necessária para encaminharmos sua solução. Então, diante de todos os grandes problemas ou diante de todas as situações, nós devemos orar. A oração, ela não precisa de um ritual, mas só que o ser humano está tão mal acostumado que o ideal é que ele faça o ritual da prece. Se concentre, eleve seu pensamento e faça a sua rogativa, mas de forma coerente, solicitando do plano espiritual a perseverança para levar adiante aquilo que ele deseja. Mas a gente precisa ter um filtro. Será que eu não estou sendo vaidoso? Será que eu não estou sendo prepotente? Será que eu não estou querendo alguma coisa que está além do necessário? Porque nem tudo que eu solicito Deus me dá. Provavelmente porque Ele sabe que as coisas que eu estou solicitando em prece não vão me ajudar a crescer. É que nem a criança pequena que insiste no brinquedo e agora você não vai brincar. Você está sendo educado, a criança está sendo educada. Nós também estamos sendo educados à medida que vamos sendo atendidos na proporção em que vamos amadurecendo moralmente. À medida que a gente amadurece moralmente, as coisas se tornam mais viáveis. Por quê? Porque nós vamos nos tornando merecedores daquilo que pedimos. É importante pensar nisso. Uma citação. Os seletores de prece, facultavam ligações com os núcleos superiores da vida, ao mesmo tempo intercambiando força de auxílios aos orantes, contritos, enquanto aparelhagens específicas acolhiam pensamento e forças psíquicas que se transformavam em grandes agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações deletérias. Dr. Bezerra de Menezes, do livro Fronteiras da Loucura. Então, dependendo do teor da prece e do indivíduo que irradia a prece é captada, ela é recebida por aparelhos muito sutis a ponto dela ser transcodificada. Isso aqui é uma espécie de transcodificação de uma prece, de forma que o auxílio para se ter a certeza de se aquele espírito realmente necessita desse tipo de ajuda, a prece passa até por um processo, digamos, de filtragem, como eu disse aqui. O mesmo filtro que nós temos que ter aqui ao enviar a nossa prece, os espíritos também têm no plano espiritual. Por quê? Porque quem vê cara não vê coração. E muitos espíritos, para conseguirem avaliar o teor da prece, precisam de aparelhos sensíveis para poderem verificar se por trás daquelas palavras bonitas não existe uma segunda intenção pessoal. Temos que pensar nisso. Preces inteligíveis, o nome já diz. Se eu não entender, quem falou isso foi Paulo de Tarso. Logo de cara, né? Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Por que Paulo de Tarso disse isso? Porque
a prece não podia ser falada num idioma diferente. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvas a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas que os outros não se edificam com ela. E quando eu vi isso pela primeira vez, a primeira coisa que me veio na cabeça, quanto tempo o latim foi a língua oficial da igreja, sabe? E nós, hoje, usamos a língua local para podermos orar e nos comunicar. Não é pelo fato de que o latim... Não vou entrar no mérito da questão, mas se vocês desejarem conhecer um pouco mais, vejam o livro A Caminho da Luz. Que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala exatamente sobre essa questão da prece sendo feita, as missas passando a serem rezadas na língua local, facilitando a compreensão dos homens. Continuando aqui. Tudo numa conversa deve nascer espontaneamente, segundo as necessidades e finalidades da mesma, e não uma repetição de termos, que na maioria das vezes são inteligíveis para quem os profere. Porque antigamente existia aquelas cantilenas, aquelas repetições, as ladainhas, né? Não há postura nem fórmulas especiais para a oração, pois ela é uma ação espiritual. A prece não precisa ter nada de convencional, como ajoelhar, colocar a mão na testa, juntar as mãos, baixar a cabeça, etc. Ou seja, eu posso realizar a prece apenas fechando os olhos no momento de concentração. A prece é uma conversa com Deus e com seus prepostos. Os prepostos de Deus são os espíritos protetores que nos amparam. Prece pelos mortos e espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-nos, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. E nesse sentido que eles podem não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Livro Céu e Inferno. Exemplo, André Luiz em Nosso Lar. Está até no filme. Chega a ser uma piada. Só haviam duas preces para André Luiz. André Luiz, eu não estou falando um espírito qualquer. Uma da mãe dele, já desencarnada, e outra de uma senhora que ele atendia o marido de má vontade. E aí ele ficou surpreso que as únicas duas preces de peso que foram registradas em Nosso Lar foram essas duas. Aí ele se encontra com essa senhora que havia feito a prece em Nosso Lar e fica fugindo dela, até que ele resolve se aproximar e conversar com ela. Então vejam, a prece, para chegar ao ponto de ser registrada, ela tem que ter uma sinceridade de emoção. E essa sinceridade nós vamos conquistando com o passar do tempo. Tá? Os espíritos como os encarnados gostam de ser lembrados nas vibrações benéficas da prece. Que nem a gente pega um telefone e manda uma mensagem de WhatsApp. Portanto,
como cristãos que somos, devemos orar pelos desencarnados, principalmente pelos espíritos sofredores. Daí vem as duas caixinhas, encarnado e desencarnado. Pois, ao se sentirem lembrados, ficam mais aliviados em seus sofrimentos e, portanto, menos infelizes. A prece constitui uma grande forma que a providência nos oferece para prestar ao nosso auxílio em favor dos desencarnados. Toda vez que nós colocamos o nome de um companheiro que nós lembramos, que achamos que precisa de ajuda, ele sente, ele percebe que alguém está pensando nele, alguém está enviando uma forma de pensamento para ele. Por isso que eu falei do livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, que tem tudo isso, todo esse passo a passo, falando sobre a questão da prece. Quando se aproxima o horário da reunião pública, soa um alarme em todas as enfermarias. Então, naquela hora, é como se estivéssemos famintos, muito famintos, e alguém chegasse e nos dissesse: meus irmãos, tomem comida, comam e se saciem. É o minuto mais esperado por todos. Acende-se um painel luminoso no momento em que se ora, e desse painel saem verdadeiras gotas de luz que encharcam o nosso perispírito, provocando o alívio de que tanto somos carentes, e o momento sublime para o suicida. Provavelmente isso aqui foi tirado do livro Memórias de um Suicida ou de alguma coisa que citasse. Livro Perispírito e suas modelações, Luiz Gonzaga Pinheiro. Me lembrei de uma coisa agora muito interessante. Chico Xavier, ele realizava uma prece, se eu não me engano, embaixo do abacateiro, não é? E as pessoas levavam garrafas de água para fluidificar. Quando não tinha mantimento para distribuir para todo mundo, o Chico distribuía o que tinha e ele mandava que as pessoas tomassem água fluidificada, porque a água fluidificada ajudaria. Eu já conhecia a história, mas tive a oportunidade de ler um relato que foi mais interessante ainda. Eurípides Barçanufo, ele atendia como Chico Xavier também. Mas como era uma época mais remota ainda, na década de 1910, por aí, houve um caso em que uma determinada família não tinha o que comer. E o professor Eurípides fluidificou a água e mandou que eles tomassem a água. Eles tomaram a água e não sentiram fome. Ficaram sem comer, eu acho que 2 dias, só bebendo água, não sentiram fome até que os mantimentos chegaram e eles puderam receber. Então, a gente pode dizer que as energias podem ser transmitidas por intermédio da água. A água fluidificada, ela dá uma levantada. Houve épocas que quando Chico Xavier fluidificava água em algumas casas espíritas, os mais antigos devem se lembrar, a água ficava perfumada, como se fosse homeopatia. Eu me lembro do pessoal trazer garrafão lá, aqui do Marieta Gaio, em Bom Sucesso, e outros que iam até Pedro Leopoldo traziam garrafões de água fluidificada e iam diluindo. E você tomava água e sentia um leve gosto. Aí, que gosto estranho desse? Parece que o copo não foi limpo, né? A gente brinca às vezes. Não, é água fluidificada que veio lá de Pedro Leopoldo, de Uberaba. Água fluidificada por Chico Xavier. Né? Continuando aqui, a gente está quase terminando. A maneira de orar, momento, o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece.
Eu sei que é difícil, não vou mentir. Às vezes a gente entra no moto contínuo do dia que você agradece a Deus por mais um dia. Se esse agradecimento for honesto, você está em oração. Mas a verdadeira oração, ela também pode ser feita ao longo do dia, quando nós pensamos no semelhante, temos atitudes positivas, procuramos ter um comportamento digno, sermos coerentes naquilo que a gente faz. Não é uma tarefa fácil, eu sou sincero, não é. Há momentos que a gente chega, parece que você está num teste infindável. A gente está na grande escola da vida fazendo provas diárias. Todo dia é uma provinha, um teste, é um exercício que haja paciência, né? Por quê? Porque a prece ajuda, sim, mas nós ainda somos espíritos imperfeitos, estamos numa condição que a gente não consegue enxergar de forma dinâmica, sejamos sinceros, todo o nosso processo evolutivo. A gente só vê uma fatia do bolo, a gente não vê o bolo como todo. Então a gente nunca imagina por que a gente está passando pelo que está passando, a gente desconfia. A prece pode ser realizada a qualquer hora. Então, eu posso realizar uma prece dentro do ônibus, sair de casa? Posso, desde que precisemos ou queiramos. Entretanto, orar de manhã e à noite, deveríamos adotar como prática habitual. Começa o dia orando, termina o dia orando. Nem que seja um agradecimento por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma chance. Eu estava conversando há pouco com a Vera. Uma coisa que eu percebo claramente dentro desse movimento da oração, nós devemos orar e pedir à espiritualidade que nos ajude no nosso processo de reforma íntima, de transformação. Isso é o primeiro ponto. Mas independente disso, paralelamente a isso, eu também tenho que ter uma preocupação em olhar para os lados, a ponto de me comprometer com uma instituição, comprometer com quem precisa, comprometer com pessoas que necessitam materialmente ou moralmente mais do que eu. Então, além do compromisso de me tornar um ser humano melhor, que não é uma tarefa fácil, nós estamos tentando assumir um compromisso há algum tempo em fazer alguma coisa diferente, que possa compartilhar com os amigos ideias que nós acreditamos que funciona. Lógico que a dinâmica do funcionamento, nós não temos um controle sobre isso. Nenhum. A gente não tem um controle. Por que a gente não tem um controle? Porque não depende. O telefone toca de lá para cá. Então a espiritualidade é que vai determinar se aquilo que nós estamos solicitando em prece, rogando em prece, nós somos merecedores naquele momento. Nós temos que conquistar esse merecimento. Isso é uma conquista individual inalienável da alma. Aquilo que nós conquistamos por esforço próprio, ninguém vai tirar da gente. Agora, cada um tem o seu caminho. Cada um tem que trilhar seu caminho. A maneira de como orar. Olha que Kardec pensou em tudo isso, hein? Nossas preces devem ser sinceras, partindo do coração, de modo a expressar fielmente o que vai no íntimo. Portanto, devem ser simples, sem floreio ou imensidade de palavras, com humildade, expressando nosso reconhecimento por todos os benefícios recebidos e pela nossa fraqueza diante de Deus. Profundas, expressando
integralmente o nosso pensamento. Então, aprender a ser simples, aprender a ser humilde e se abrir diante do Criador, porque somos espíritos imortais que estamos estagiando na carne, vivendo uma experiência no mundo material. Já existíamos antes e vamos continuar existindo depois. Tudo que a gente está aprendendo nos ajuda no nosso processo de crescimento e de evolução. A maneira de orar, o que pedir? Quando oramos, devemos pedir os bens mais preciosos que nos propiciem evolução espiritual. Dentre esses bens podemos citar paciência, fé, resignação, melhoria moral. Nós não somos turistas espirituais aqui na Terra. Não somos. Nós somos encarnados com o objetivo de evoluirmos. Então, nós não estamos fazendo turismo aqui. E o que nós estamos rogando em prece são bens que vamos levar, não são bens que vamos deixar. Porque a pessoa pensa logo, o que me faz feliz? Dinheiro. Você vai deixar, você não vai levar. Paciência, a gente leva. Fé, resignação, melhoria moral. São 4 qualidades que se conquista bem devagar. Temos a inteligência e a razão que nos dirige, portanto, saibamos usá-las para decidir o que é correto pedir. Deus está sempre onde vê boa intenção. Então, Deus, ele vai perceber se eu estou pedindo aquilo por uma razão, por uma necessidade, realmente, vamos imaginar, as pessoas têm um familiar em casa doente e aquele familiar está dando muito trabalho. Você tem que ter paciência. Você precisa ter fé, resignação e lidar com essa situação faz sentido. Pedir naquele momento, Senhor, me ajude para que eu possa dar o que eu tenho de melhor nessa situação. Faz sentido isso? Sim. Então, esse tipo de prece é a prece agradável, como se diz, aos ouvidos da espiritualidade, que é aquela prece que tem um alto teor de valor moral. Essa prece se eleva com facilidade, porque nós estamos pedindo pelo outro, nós não estamos pedindo por nós. Essas qualidades, elas vão ficar conosco, mas nós estamos pensando no coletivo, nós não estamos pensando no singular. A gente está pensando em uma qualidade que nos ajude coletivamente. A alegria da prece. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estridentes da terra. A vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Doces vozes, inebriante perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Santo Agostinho.
Então vocês vejam que essas passagens, elas são todas para fortalecer a ideia que, de uma certa forma, nós já temos. Porque tudo que está sendo apresentado aqui não é novidade. A única diferença é que nós colocamos aqui de uma forma didática para vocês. O bem possui uma linguagem universal nos dicionários de Deus, produzindo valores que se podem utilizar em toda parte, mercê dos câmbios, trocas divinos. A oração, a seu turno, é taxa de luz e força que permite o intercâmbio dos valores a benefício de quem a utiliza com probidade e elevação. Bezerra de Menezes. Só podia ser Dr. Bezerra de Menezes. Gente, nós temos aqui... termina aqui, deixa eu ver aqui. Essa é a última, acabou aqui, tá? Eu não sei se vai dar tempo de ver a alegria da prece. Eu falei, então, quantos minutos a gente ainda tem? Acabou? Tá. Então, olha só, eu deixo para vocês a ideia da prece intercessória, tá? Porque a prece intercessória é aquela prece que nós fazemos pelos outros, principalmente quando a pessoa está passando por um problema sério. E por último, né, a prece que todos nós conhecemos é o Pai Nosso. Inclusive, aqui vem com a mensagem aqui do Emmanuel, depois desse grupo espírita Bênção da Paz, que nós tiramos isso para conversar com vocês com relação à questão da importância da prece. Pelo que eu entendo, li, coloquei aqui até para as pessoas acompanharem a leitura e reforçar no nosso inconsciente o nosso compromisso. O nosso compromisso para com quem, hein? Quem que pode responder? Exatamente. O maior compromisso da prece é para com nós mesmos. E quando nós sabemos utilizar, nós estendemos isso aos companheiros que nos acompanham. Eu só tenho a agradecer a oportunidade desse encontro fraterno, que Jesus, nosso amado Mestre, que os franciscanos simpáticos, que sempre me recebem aqui, possam nos envolver a todos num grande abraço fraterno, de paz e de luz, que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Então agora a gente vai para a segunda parte, né, que é o pacto. A gente já fez a prece, só vai pedir, né, que consigamos botar a oração na nossa rotina do dia a dia. Já vimos como ela é importante. E tanto durante o dia, ao acordar, e à noite, e durante o próprio dia, possamos então estabelecer esse compromisso conosco. Muito obrigada.